Principais resultados, tendências de consumo do e-commerce, comportamento dos shoppers e expectativas para Black Friday 2021. Então, para falar sobre consumo do e-commerce e perspectivas para Black Friday deste ano, convidamos ele, que é líder de negócio da Ebit no Brasil, com 10 anos de experiência no mercado de pesquisas de mercados, liderou relações com grandes multinacionais na China nos últimos 2 anos e já atuou em vários países da América Latina. Marcelo Ossanay, gerente comercial da Ebit Nielsen. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela audiência. Um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, o palco é todo seu, Marcelo. Muito obrigado. Bom, pessoal, como vocês comentaram, né, não dá para a gente falar de e-commerce, principalmente ainda, né, em outubro, sem falar de Black Friday, uma das principais datas, né, de execução e de oportunidades, né, no e-commerce. E queria compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês. Antes disso, né, queria agradecer toda a equipe Ebit, né, que nos possibilita ter esse conteúdo, e também todos os nossos colaboradores e parceiros, tá? Sem a colaboração, né, das grandes varejistas, das grandes marcas, não é possível consolidar toda essa informação no mercado nesse relatório que eu vou apresentar para vocês. E também, em especial, agradecer, né, o Bex Banco, que é nosso parceiro durante esse ano, que patrocina muito os nossos conteúdos, né, uma grande plataforma de pagamento digitais. Primeira parte, pessoal, gostaria de retomar com vocês alguns resultados, né, a nível total e-commerce, que são os relatórios e dados do nosso relatório Web Shoppers, né, a edição 44, com fechamento do primeiro semestre de 2021, onde a gente retrata primeiro esse crescimento, né, do primeiro semestre do ano em relação aos primeiros semestres dos anos anteriores. Então, nesse primeiro semestre de 2021, fechamos esse período, né, com um faturamento total de 53 bilhões de reais, ou seja, um patamar recorde, né, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, representando um crescimento de 31% em relação ao ano de 2020. O ano é uma taxa, né, com uma leve desaceleração, mas ainda assim grandes patamares, né, porque ele parte de um patamar muito mais alto, que foi do ano 2020, o ano marcado pela pandemia, né, e o ano marcado também pelo boom do e-commerce aqui no Brasil. Como a gente pode observar, ainda as taxas bem interessantes de crescimento, 31%, né? Não é fácil conseguir essas taxas, sem falar em níveis recordes, tá, de faturamento. Esse crescimento de 31%, ele tem um comportamento diferente mês a mês, né? A primeira coisa que eu gostaria de tratar é que janeiro, fevereiro e março foram os meses que mais contribuíram para esse crescimento, como a gente pode ver, lembrando que esses meses, de janeiro a março, ainda são meses pré-pandemia aqui no Brasil, pré-isolamento social, pré-restrição, né, da abertura do comércio tradicional. Já abril, maio, que são patamares mais altos de consumo, né, no e-commerce, a gente vê uma desaceleração desse crescimento, mas ainda assim apresentando crescimento, ou seja, muitos me perguntam, né, será que o e-commerce já está saturado? Será que o e-commerce já estabilizou? Não estabilizou. Claro que vamos observar, né, taxas mais modestas daqui para frente por uma questão, né, de níveis mais altos. Quanto maior, né, o tamanho desse bolo, mais difícil, né, vai ser continuar entregando altas taxas de crescimento. Tá? Mas ainda assim tem muita oportunidade de crescimento para o e-commerce e a gente continua vendo esses nossos números. Tá? Outro ponto importante é explicar, né, como que vem esse crescimento. Eu gostaria de tratar aqui para vocês que sim, novos consumidores, né, ainda assim no primeiro semestre de 2021, temos novos consumidores entrando no comércio eletrônico, justo, né, corroborando aquele argumento anterior que eu comentei, ainda não estamos saturados. Tanto que no primeiro semestre de 2021, mesmo após, né, um ano intenso de pandemia 2020, ainda tivemos 6,2 milhões de novos consumidores que antes não compravam no e-commerce e agora fazem parte, né, desse canal. Então, um outro dado, né, que corrobora essa tendência. A expectativa é sim, continuemos, né, com novos consumidores mês a mês, entretanto, a níveis de crescimento um pouco mais modestos. E quando a gente fala, né, de e-commerce, principalmente falando das indústrias, é que eu trouxe o nosso resultado separado por grandes cestas de categorias. Né? O destaque nesse primeiro semestre são as categorias de alimentos e bebidas, ou seja, né, parabéns aqui para a indústria, né, de alimentos e bebidas, que tiveram um resultado superior a qualquer outro tipo de indústria, com 36% de crescimento em relação ao ano anterior. Entretanto, é uma indústria tamanho um pouco mais modesto, né, nesse primeiro semestre com 5% de importância em faturamento, mas esse crescimento também a gente observa semelhante em diferentes outras cestas. Por exemplo, moda e acessório, né, que é um segmento super importante, com 17%, cresce 11%, casa e decoração
cresce 27%, é um crescimento super relevante do e-commerce, e também os segmentos até mais consolidados, né, como eletrodomésticos, telefonia, etc., também apresentando crescimentos interessantes. Então, o crescimento ele acontece, né, por todos os tipos de indústrias. Em perfumaria e cosméticos, especificamente nesse primeiro semestre, com uma leve desaceleração, pode estar relacionado, tá, com a reabertura, né, de alguns comércios, ou, né, a nova realidade do consumidor, que hoje fica mais dentro de casa e talvez consuma menos esses tipos de produtos. Então, é o único tipo de segmento, né, que teve uma leve queda, mas a nível categoria, né, se a gente olhar realmente as categorias específicas, temos muitas categorias que ainda crescem dentro dessa cesta. E um outro ponto, né, que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de e-commerce é em relação ao frete. Tá? O frete a gente sabe que é um grande, né, enabler, ou seja, do crescimento e desenvolvimento do comércio eletrônico. Em 2021, primeiro semestre, né, a gente cresceu de 39% para 50%, ou seja, 50% de todos os pedidos que a gente mede na Ibit foram com frete grátis. Entretanto, né, o preço do frete pago sim cresceu, como a gente pode observar aqui em autosserviços, né, cresceu 27%, departamento, que é o principal segmento, cresce 23% em relação ao frete pago. Ou seja, as lojas sim estão disponibilizando, né, motivando o frete grátis, né, para motivar as compras, para motivar novos consumidores, para fidelizar esse consumidor, só que dependendo do casal de compra, sim, o consumidor está pagando mais caro, no geral, pelo frete, a não ser algumas lojas como pet shop, roupas e calçados e segmento esportivo. Então, aqui fica também, de novo, né, uma oportunidade em relação ao desenvolvimento das infraestruturas, né, do sistema logístico, centro de distribuição aqui no Brasil. À medida que isso se desenvolve e se consolida, talvez a gente consiga servir esses consumidores de uma forma melhor, mais rápida, no geral com frete grátis, né, para motivar essa compra, e se tiver que ser um frete pago, que seja um valor inferior, né, para motivar. Nós sabemos que isso ainda assim é uma oportunidade, mas as tendências são super positivas. E o último dado aqui geral, né, do e-commerce em relação ao webshop para vocês é como que esses consumidores chegam, né, a esses tipos de lojas. E é uma coisa super importante, né? Na medida que a gente quer atuar no e-commerce e quer ganhar no e-commerce, temos que conhecer muito bem os nossos consumidores e temos que conhecer como que eles chegam a essas lojas. Aqui destaquei os 3 principais segmentos no departamento, né? A importância, principalmente aqui, do nome da loja, né? E também o site de buscas. Segmento esportivo, esses 2 pontos até ganham mais relevância, tá? Enquanto redes sociais um pouco menos importante. Já em roupas e calçados, olha a importância de redes sociais, né? 30% dos consumidores chegam a esses tipos de lojas pelas redes sociais. Gostaria de destacar também outro segmento, né, que é importante, o autosserviço. O autosserviço já é diferente. No geral, a relação do autosserviço com o consumidor é uma relação local, né? Uma relação com a marca. Então, digitar o nome da marca, né, o nome da loja, é muito mais relevante, com 29%, e ganha sobre todos os outros meios. Então, dependendo do ramo que você atua, né, dependendo do seu tipo de produto, da sua indústria, é importante muito bem entender, né, essa dinâmica de como esse consumidor chega às lojas, chega à sua marca, para que você possa investir corretamente, né, nos meios corretos. Agora, né, trazendo informação mais esperada, né, e mais interessante em relação à expectativa, né, do Black Friday para 2021, temos informações bem interessantes. A primeira coisa, pessoal, quando a gente perguntou para os shoppers, né, para os nossos compradores do e-commerce, quando, né, que eles acham que é o Black Friday 2021, a primeira coisa é que 64% dos consumidores não sabem. Tá? Todo mundo conhece a Black Friday, acho que devem saber, né, que é alguma coisa perto de novembro, mas a maioria deles não sabem, né, ainda não sabem quando que é. Uma parte deles acreditam que era o 20 de novembro e está errado, e um 30% sabe que é a data correta, que nesse caso é o 26 de novembro. Tá? Então, de novo, a importância de interagir com os consumidores, de comunicar bem, né, essa execução, para que seja uma execução e uma ação bem efetiva. E quando a gente também pergunta para ele, né, como funciona o planejamento em relação a essas compras, a maior parte deles, 58%, já planejam as compras do Black Friday com pelo menos um mês de antecedência. Uma grande parte não planeja, né, 26% não planeja, e talvez seja aquele consumidor mais de impulso, né, que vai entrar no site, vai ver o que está disponível, vai acompanhar as redes sociais para comprar alguma coisa, mas uma grande parte deles já se planeja. Então, muito importante uma execução, né, pré-data, para que vocês possam ter essa oportunidade de, né, se enganchar, né, e se engajar
com esses consumidores que se planejam no momento de compra, que são a maioria de nós. E em relação a perspectivas, né, de quando eles acham que as melhores ofertas ocorrem, com 43%, né, que é uma grande maioria, acredita que sim, a Black Friday, né, como grande nome, né, a sexta-feira vai ser o dia de maiores promoções, mas também existe uma perspectiva, né, ou uma expectativa que 39%, né, espera que encontre produtos, promoções, né, de qualidade também nos dias antes do Black Friday e também após. Então, uma outra informação e uma dica importante é a execução da Black Friday não se limita ao dia da Black Friday, né? Na verdade, é a semana, tanto dias antes, como também 1 ou 2 dias depois, né? Que seria o sábado e domingo daquela semana, tá? Então, conhecendo isso, né? Conhecendo o que o consumidor espera, o que está na cabeça do consumidor, acredito que temos oportunidade aqui de todos, né? Sermos ganhadores, né? Em relação a essa data tão importante. E o nosso indicador principal, né, que mede um pouco qual que é a expectativa dele, né, do consumidor em relação a Black Friday 2021, que é o nosso índice de intenção de compra, 2021 a gente está em um patamar de 89%, que é um patamar super alto, ou seja, basicamente 89% das pessoas, né, têm a intenção de consumir, apresenta uma leve queda em relação a 2020, né, que era 91, mas ainda assim patamares super altos e superiores a todos os anos anteriores, tá? Então, é uma leve desaceleração, uma leve queda. Entretanto, acho que vale a pena destacar que sim, estamos em níveis altos, mas não só isso, né, temos que ter em consideração o atual contexto, né, econômico, social e político que estamos vivendo, que também pode explicar um pouco essa leve caída em relação a 2020. Em relação às principais categorias, né, de intenção de compra, a barra cinza que é 2020 e a barra verde 2021, temos destaques para eletrônicos, né, que segue como principal segmento mais esperado como intenção de compra, seguido por eletrodomésticos, também cresce em relação ao anterior, e casa e decoração. Gostaria de trazer aqui, né, algumas outras movimentações importantes, como, por exemplo, perfumaria, cosméticos, né, alimentos e bebidas, que são categorias tradicionais, tanto das farmácias, das perfumarias e também dos supermercados, crescem muito, né? Então, as indústrias aqui que trabalham em alimentos no segmento de beleza têm muita oportunidade, né? E principalmente são as maiores destaques, né, em relação ao crescimento e intenção de compra. Outras categorias caem levemente, como telefonia celular, de 25 para 23, e outra que cresce também, né, que é uma categoria nicho, né, que se desenvolve bastante em relação aos jovens, são os games, que cresce de 13% a 15%. Só que essa intenção de compra por categoria não apresenta a mesma performance, não, a mesma ordem por região, né, nem também os níveis de intenções de compra. Primeiro, pessoal, vou começar aqui por baixo. Níveis totais, né, de intenção de compra para o Centro-Oeste e Sul é mais alto, né, do que a média nacional, tá? 90,2, 91,6. O Sudeste, né, que é a região mais importante em relação ao consumo total, com 88,3, e o Nordeste e o Norte com níveis um pouco mais inferiores. Agora, em relação às ordens das categorias, né, eletrônicos e eletrodomésticos se consolidam, né, na segunda posição na maior parte das regiões, só que já em Centro-Oeste, moda e acessório ganha, né, como terceira posição. No Sul temos informática, né, como terceira posição, e também se repete no Nordeste e Norte, enquanto casa e decoração é a terceira categoria com maior intenção no Sudeste. Então, de novo, né, dependendo de onde você atua, dependendo do consumidor que você tem intenção de conquistar, né, execute uma certa prioridade para ter maior chances, né, de satisfazer essas demandas do consumidor, né, segundo a nossa pesquisa. E quando a gente também pergunta, né, o porquê que eles não pretendem comprar, a gente vê algumas diferenças de drivers, né, de motivadores, tá? Primeiro que em relação a 2021 temos uma maior quantidade de consumidores, tá, que acreditam que não existam descontos, na verdade que é só, né, uma data importante e as pessoas compram muito por impulso, tá? Temos aqui também uma questão nesse, pelo menos, patamar de instabilidade econômica, né, 14% acredita que não compraria por causa disso, no passado era um pouquinho maior. E temos outros patamares também altos em 2021, né, em relação que não, se as ofertas forem boas e também não saber, né, o que comprar. Então, de novo, né, ressaltando a importância de uma boa comunicação, de entender o que está na cabeça do consumidor, para que atendamos, né, essa demanda, essa necessidade latente, né, na cabeça de cada um. Tá? E também quando perguntamos aos nossos consumidores, né, como eles gostariam de receber essas informações, essas ofertas e promoções, a maior parte deles, né, destacam o e-mail, né, como um meio muito tradicional, um meio super
tradicional de receber essas promoções, mas temos aqui, né, os meios mais emergentes, como o próprio WhatsApp, né, que possui alta penetração aqui no Brasil, todo mundo usa e talvez quer receber essas informações de uma forma muito mais simples, direta, né, na palma da mão, e também as redes sociais, que a gente sabe que são super importantes, né, nessa dinâmica do comércio eletrônico, tá? E para terminar, pessoal, dos principais insights, gostaria de trazer aqui resultados, né, em relação à experiência de compra de 2020. Primeira coisa é que temos dados positivos, né? 75% dos nossos consumidores acreditam que a experiência foi positiva. Entretanto, temos aqui um 21, né, mais 4, um total de 25, que a experiência ou foi normal, ou foi ruim, ou muito ruim, né? Que a gente poderia considerar como detratores, né? Quando a gente fala de NPS. E por que eu quero trazer isso aqui, pessoal? A gente sabe que a experiência do consumidor ela é super importante, né, no e-commerce, tá? Consumir no e-commerce é difícil, né? Existe uma certa desconfiança em relação à experiência, é difícil porque você não consegue provar o produto, você não consegue tocar no produto. Então, garantir uma boa experiência, principalmente nesse grande momento, nessa principal data, né, sazonal que a gente tem no país, é muito importante, porque é um momento onde você tem a oportunidade, né, de gerar experimentação, seja você, né, varejista em relação à sua plataforma, seja você a indústria, marca, em relação à sua marca. Então, se essa experiência não é positiva, você pode perder esse consumidor e perder esse momento tão estratégico, né, do ano em relação ao canal do comércio eletrônico aqui no Brasil, tá? E esses consumidores, né, que gostaram, principal motivadores são preços e promoções, e o que não gostaram, né, também as respostas são semelhantes, mas inversas, tá? Então, muito cuidado, né, porque basicamente aqui um quarto desses consumidores tem uma experiência que talvez não tenha sido tão positiva. Então, muito foco no consumidor para que a gente realmente tenha os melhores resultados em relação à Black Friday desse ano, tá? Trouxe aqui algumas considerações finais, 3 pontos que eu considero super importantes. A primeira coisa é que nem todo pixel é igual. O que quer dizer isso, né? Eu quero dizer aqui, pessoal, é que vocês, né, indústrias, vocês, marcas, entendo que existe uma pressão, né, de executar e estar presente em todas as plataformas, mas nem todo pixel é igual. Dependendo da sua marca, dependendo do seu posicionamento, da sua estratégia, foque, né, naquela plataforma onde você tem as melhores oportunidades, melhores custos, né, e melhores benefícios. Tá? Então, não generalize, né, a sua execução, execute com muita estratégia, né, com muita assertividade, para que você seja mais vencedor. Tá? Segundo ponto esteja visível, né? Execução é super importante no e-commerce, muito parecido, né? Relação também com o canal tradicional, você precisa estar visível para ter uma experiência boa, senão o consumidor talvez nunca vai ser exposto ao seu produto e à sua promoção. Então, visibilidade é super importante, né? Então, garanta uma boa execução. Por último, como eu já disse, foco no cliente, né? O cliente não é um só, apesar de ele acessar a mesma plataforma, o mesmo site, mas esse cliente é o mesmo, né? Pode ser um cliente do Nordeste comprando ao mesmo tempo um cliente do Sul ou do Sudeste. Suas demandas são diferentes, sua experiência é diferente. Eles vão ter fretes, né, diferentes, com preços diferenciados. Então, entender a individualidade, entender o motivador de cada consumidor é super importante, né? Também para prover uma experiência boa, para fidelizar esse consumidor, conquistá-lo, né, no médio e longo prazo e também garantir um bom resultado, né? Seja para o seu parceiro varejista ou também você como fabricante e marca. Bom, pessoal, é isso que eu trouxe para vocês. Queria agradecer a E-Commerce Brasil de novo pelo convite, né? Um grande prazer poder trazer algumas informações aqui da Ibit, né? Para essa audiência tão importante. Minha equipe, tá? E eu também estou super disponíveis, né? Através das redes sociais, LinkedIn ou através do nosso site. Então, muito obrigado e também abro esse espaço para dúvidas. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, sempre trazendo dados extremamente relevantes para o mercado. Volte sempre e muito obrigada, viu? E obrigado, você, gente. Boa tarde e até mais. É isso. E você que assistiu essa palestra online, não deixe de avaliar a palestra do Marcelo, é importante para ele e para a gente também. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!